Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. Muito empolgado porque a gente vai conversar hoje, porque em um dos episódios eu consegui o dinheiro e agora eu vou ver com o que gastar, né, Ivanzinho? É claro, vai ter que gastar aqui, né, rapaz? Se for um home equity, você vai fazer uma home agora, uma house. Cara, mas o que esse cara constrói? É incrível, bicho. Vou deixar de fazer a apresentação. Eu sou fã, assim, desse cara há um bom tempo. Somos amigos também. Mas, apresentando aqui o podcast, Micael Ponte. Quem vos fala? Ivanzinho. Somente Gui. E aqui o nosso convidado especialíssimo. Antes de falar o nome dele, vou apresentá-lo. Cara, o cara foi nascido durante a cheia de 1975 em Recife. É uma cheia que meus pais falam muito. Meus pais já eram... Ele não é tão velho assim, tá ligado? Primogênito do Aloysio e da Iraci, que é um advogado e uma psicóloga. E o cara virou arquiteto. A influência dele foi dos amigos arquitetos e das casas que ele convivia ali na praia e que ele ajudou a construir. E hoje, arquiteto, e em seu currículo tem dezenas de casas projetadas e espalhadas pelo Brasil. Casado com a Flávia e pai de duas meninas, a Júlia, com 12 anos, e a Gabi, com 7. Guilherme Advíncula. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que prazer estar aqui, velho. Bom demais. Mitos máximos aqui vocês, hein? Eu queria te agradecer, Guilherme, pra estar aqui, cara. A gente já se conhece há pouco tempo, mas já criei um vínculo muito grande, né? Tá com um projeto aí, estamos conversando sobre um projeto que eu tô super animado, empolgado. E, de fato, gente, já podem entrar aí no Instagram dele também, a Guilherme Advíncula, né? Guilherme.advíncula. Guilherme.advíncula, e vocês vão ver já os projetos, as obras. Tem o YouTube também, que ele tá divulgando os projetos. Cada casa mais incrível que a outra. Obrigado, Ivan, por ter me apresentado, nos conectado. Então, Ivan, mais uma vez, conectando pessoas boas. E queremos conhecer a tua história. Como é que começou? Como é que a tua história desde o início e como é que tu agora está construindo casa, vários projetos, né, bem legais. A gente queria te ouvir. Agora é o comecinho lá, aquele comecinho empreendedor, tal, não sei o que, no meio da faculdade ali. Rapaz, assim, a ideia do curso de arquitetura começou muito lá atrás, muito na infância, de fato. A gente tinha, como eu falei nessa apresentação, a gente tinha dois amigos que eram muito presentes nas casas da gente. A gente tive a chance de ter uma família que construiu uma casa na praia e uma casa que a gente morava aqui em Apipucos. E esses amigos eram amigos arquitetos, que eram amigos da família. Eles, durante as farras e almoços e jantares, meu pai adorava cozinhar e assim, sempre era um local que atraía os amigos, né? Meu pai cozinhava muito bem, enfim, gostava de vinho, um cara que recebia muito bem os amigos. E aí, assim, a casa vivia cheia de amigos. E esses dois arquitetos eram pessoas presentes na nossa casa. Eu chamava carinhosamente de tio Chico e tio Gilberto. Eles, um deles fez a casa da praia, casa de Itamaracá, que a gente teve a vida inteira, e o outro participou, junto com o Gilberto, tio Chico, da construção da casa de Apipucos, que a gente morou a vida inteira. E assim, eu me criei nessa... Meu pai era assim, um arquiteto frustrado, ele fazia isso. Quando fazia... Tudo que ele fazia, ele fazia o rabisco, ia lá, pegava régua, tal, não tinha noção nenhuma, mas Meu irmão, eu tenho um amigo assim, Guilherme Luque. Isso aí, a gente tava com ele. Um beijo, Guilherme Luque. Xará, figuraça, Guilherme. E aí, assim, minha infância, com 3 anos de idade, eu estava na obra da casa de Pipocos. Passei durante um ano da minha vida lá, de 3 anos, 4 anos, vendo a casa subir. E vi meu pai, a vibração dele de construir. Praticamente, meu pai estava dentro da casa, o engenheiro da casa era meu pai. Tinha um mestre de obra e meu pai lá tocando a casa. Isso, na verdade, foi um grande incentivo. E assim, minha vida inteira, desde criança, eu brincava com a argila no quintal, fazendo casinha, pegava carrinho de ferro, carrinho de fazia aquelas casas, enfim, casas com quarto, com garagem, fazia toda essa coisa. Isso começou lá atrás, né? E aí, o tempo foi passando, as brincadeiras foram aumentando. Assim, meu pai era muito empreendedor desde sempre e me incentivava a ganhar dinheiro. Ele falou, eu sou funcionário público, sou advogado, funcionário público, você tem que, de alguma forma, começar a ganhar dinheiro. E desde muito criança, nos encontros, por exemplo, de psicologia da minha mãe, eu ia lá vender sanduíche. Meu pai queria que eu ganhasse dinheiro, aprendesse a ganhar dinheiro e tal. Aí passou-se o tempo, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos.
E no intercâmbio eu fiz a compra de um computador. Na época não tinha, foi em 93, 94. Tem tua época aí também, Ivan. Mais ou menos dali na minha época. Não tinha computador fácil como a gente Não tem. via, não. 94 tu já namorava, Você mas não ria. Tu era nascido, não? Eu nasci em 87. já era. Eu sou de 98. Ou seja, não era nascido. E aí eu trouxe um computador desse meu intercâmbio. Passei um tempo morando nos Estados Unidos. E esse computador fez com que eu criasse meu primeiro negócio, na verdade. Eu comecei a fazer logomarca, comecei a fazer cartão de visita. E aí o dom artístico, assim, de criar, já começou também a empreender do lado. E aí tem aquela coisa de ligar os pontos, né? Tinha aquela coisa da infância, de gostar de casa, de criar, de ter vivido aquele ambiente ali de construção de casa, meu pai rabiscar. Quando ele queria fazer uma churrasqueira, ele mesmo desenhava a churrasqueira, enfim, era sempre assim. E aí voltei dos Estados Unidos, trouxe o computador, comecei a fazer logomarca para os amigos. Tinha um amigo que queria fazer uma loja, um bar, eu criava logomarca pro cara. E aí começou. Nesse meio tempo, eu recebi o convite de 2 amigos que já trabalhavam com tecnologia para criar uma empresa. Estava começando a internet no Brasil. Não tem nada a ver com arquitetura até então. De a gente montar uma empresa de... Mas tu já estava na faculdade ou isso foi antes? Isso foi simultâneo à faculdade. Eu comecei a empresa de internet. Mas tu começou já a faculdade de arquitetura? Isso foi em 99, mais ou menos. De 95, quando eu voltei do intercâmbio, até 96 a gente começou a empresa de internet. Em 95 eu entrei na faculdade. E aí, em 95 eu entrei na faculdade, mas a empresa de internet estava funcionando já. Tinha funcionário, estava começando a crescer. E aí, assim, eu lidei com o curso de arquitetura e a empresa de internet de forma paralela, de forma simultânea, vamos dizer assim. E a empresa de internet era para instalar a internet na... Não, era para fazer site, fazer intranet, fazer sistemas. Entendi, perfeito. A gente fez site para grandes construtoras aqui, Moro do B, Gabriel Bacelar, Pernambuco Construtora. A gente, inclusive, usava os 3D de Bruno lá na época, Bruno Lima. Ele era nosso fornecedor. A gente pegava lá com ele, pegava lá com as construtoras, pegava os 3Ds e... Que legal. E essa coisa da arquitetura já começou a interagir aí com os sites, porque tinha muito a ver com a forma de a gente tratar o construtor, tratar as plantas, tratar os projetos. A gente era uma construtora atrás da outra. Nessa época a gente fazia site, assim, o nosso maior nicho de trabalho era as construtoras. Talvez por esse lado, meu arquiteto aí que está em formação, ajudava aí em juntar tudo isso, todo esse conteúdo, né? E aí foi quando a minha mira foi indo e chegou um determinado momento que a gente já estava com 40 funcionários. A gente já estava com história em São Paulo. A gente estava assim... E eu estava insatisfeito. Aquela coisa da minha essência como arquiteto estava falando mais alto. Eu chegando perto dos 40 já, estava com 20 anos de empresa, 15, 20 anos de empresa. E sempre eu fui perdendo os sócios na trajetória, né? Perdi primeiro... Kiko foi morar em São Paulo, foi morar em Lisboa. Murilo Gan, que era nosso sócio também. Kiko Lumac? Kiko Lumac. Ah, sim, Lumac. Ele foi morar em São Paulo, abandonou a gente. Depois foi Murilo Gan, vocês conhecem. Murilo foi virar comediante. Hoje ele está aí dando palestra, fazendo um monte de coisa. E eu continuei na jornada, mas eu vivia aquela inquietação de, poxa, velho, a empresa grande, a empresa crescendo, e eu com aquela síndrome do domingo, né? Chegava domingo e fazia, porra, velho, segunda-feira. Isso aí, boa. Síndrome do domingo, boa. Síndrome do domingo, aquele síndrome do Fantástico. Isso aí. Começou o Fantástico, começava a dar aquela agonia. Aquela agonia, se amanhã tem trabalho, não estava fazendo com prazer, com paixão. E aí foi quando eu perdi que na época era sócia, minha esposa era sócia da gente. Na verdade, ela começou a empresa com a gente, comigo, na verdade, em 95. E aí ela deixou para poder ter a nossa segunda filha. Porque ela precisava ter tempo para ser mãe. E a nossa empresa não dava assim, nos consumia de fato. Eu vivia na ponte aérea Recife-São Paulo o tempo todo. A gente estava com história comercial em São Paulo e eu fazia essa parte comercial. E eu estava sem tempo, velho, para poder... Eu e ela, consequentemente, sem tempo para poder cuidar da vida da gente. E aí ela saiu da empresa, os sócios foram nos abandonando. E tu foi ficando, na verdade, ficou eu e o último, Bruno, que era o último sócio que ficou foram os derradeiros. Quando ela saiu, eu fiz, poxa, velho, eu vou ter que agora... Não posso simplesmente agora abandonar, porque assim, tem que manter a casa.
E ela começou uma empresa menor, de internet também, até hoje ela tem a Tante. E ela começou essa empresa menor, mais boutique, mais com 3, 4 clientes apenas. Eu não posso sair agora porque ela está montando uma empresa, um negócio do zero agora. E precisava dar um tempo para isso aí. Aí foi quando eu recebi um convite de um amigo para fazer um projeto, na época era Minha Casa Minha Vida. Queria fazer um conjunto de casas. E aí o arquiteto... Isso tu já formado, só atualiza um pouco a faculdade. Formado. A empresa, na verdade, ela foi em paralelo à empresa de arquitetura. Tanto que eu fiz muito pouco estágio como arquiteto. Na verdade, eu trabalhava pontualmente. Um amigo queria fazer um apoio de churrasqueira numa granja. Eu ia lá ajudar o cara. Um amigo queria fazer uma sala comercial dele, queria dar uma decorada. Eu ia lá ajudar, mas de forma informal. Mas é engraçado assim, que tu não fez uma faculdade talvez voltada para tecnologia, para internet, para site. Como é que, só voltando um pouquinho o seguinte, a tua escolha da arquitetura já era pensando que tu ia de fato ser arquiteto ou tu gostava tanto e quis fazer para estudar aquilo, só que tu sentia que tu ia empreender com outra coisa? Como é que foi aí? Porque essas coisas não se encaixaram, né, de uma certa forma, naquele momento? Rapaz, assim, foi muito de sexto sentido, de emoção, daquilo que estava no coração, do que eu gosto de fazer. Naquela, chegou o terceiro no científico, eu fazia, poxa, eu vou seguir a carreira do meu pai, vou ser advogado. Mas, um monte de livro, ele passa o final de semana escrevendo, não é para mim esse negócio. Eu gosto de criar, gosto de pensar em ambiente. Eu vivia minha cabeça em vida inteira, eu fui pensando em 3D, né? Eu andava nos cantos assim, eu decorava a casa, eu vivia olhando para os prédios assim, naturalmente. Aquilo ali era da minha essência sempre, né? E assim, a tecnologia bombou na época que eu estava exatamente, foi assim, o meu caminho se dividiu nessa hora sem pensar. Eu acabei me envolvendo com tecnologia porque estava no boom da internet. Era uma oportunidade. Começando, eu já trabalhava com aquela coisa do criar cartão de visita, criar logomarca, a parte visual do design gráfico, faz parte da internet também. A gente criava o conceito e na época da empresa da internet eu fazia de tudo. Batia escanteio, cabeceava, agarrava. Era assim. No início a gente fazia de tudo. Depois eu comecei a cuidar da parte comercial e aí as coisas foram andando. Mas respondendo a tua pergunta, eu pensei em fazer tudo. Eu fiz faculdade de administração, fiz faculdade de turismo, fiz faculdade de direito e fiz arquitetura. Aí assim, foi assim, como eu estava decidido, fui fazendo... Deixa eu fazer todas, depois eu escolho. Aí assim, eu entrei em turismo, abandonei com 6 meses, não consegui entrar em direito, não passei em direito, passei em arquitetura. E aí a administração nem me matriculei, porque eu passei na arquitetura, já queria fazer aquilo. Entendi, perfeito. Mas nessa hora, assim, a empresa estava rolando já. Estava rolando, funcionário, com cliente, com demanda. Boa, perfeito. E eu disse, velho, para começar a estagiar, começar uma história do zero e a empresa bombando, eu vou seguir o que está tocando. E aí o meu diploma ficou na gaveta, né? Até que, aí estou falando que até que surgiu esse primeiro projeto de uma casa. Foi, aí assim, na verdade era um conjunto de casas. Do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, um amigo nosso que estava começando a empreender. Ele tinha saído de um negócio de seguros e queria mudar o negócio dele. Vamos comprar umas áreas, Minha Casa Minha Vida está bombando, vamos fazer projeto. Aí, tu me indica um arquiteto, eu disse, poxa, eu quero, velho, eu faço essa parada. E assim, eu, na verdade, nem lembrava mais como é que era as ferramentas de AutoCAD e tal. Não fazia anos que eu não mexia naquilo ali. Eu disse, top, vamos fazer. Fui atrás, reaprendi a mexer naquilo ali, isso foi em 2012, mais ou menos. Ou seja, eu tinha muita vergonha de contar essa história, de contar essa minha trajetória, porque assim, o cara estava confiando em mim para fazer a casa dele, e aí eu fazia, poxa, o cara vai fazer minha casa para sua vida inteira, com um diploma guardado na gaveta, e eu fiz, cacete, vou contar essa história, vou me expor dessa forma. Mas eu acho que é isso, eu acho que empreender é isso, cara. Tem que o cara... A gente estava conversando e às vezes a gente espera ou ter autoridade, ou estar suficientemente pronto para seguir certo caminho. E às vezes, cara, a gente espera demais e não abraça uma oportunidade que a gente se sente confiante, não 100% talvez pronto, porque talvez aquela, cara, fala o que eu vou fazer, mas eu confio que eu vou conseguir entregar, construir isso. Então, cara, empreender eu acho que é muito isso. Às vezes o cara não sabe, não tem a sensação de estar 100% pronto, mas ele se sente, ele tem autoconfiança suficiente para assumir um desafio. E quando dá certo, isso te leva para um próximo passo. Tem uma coisa que tu fala, Gui, que é... Não vou lembrar agora algo de se tu não tem vergonha do teu produto. Não, tem uma frase, se não me engano, é do fundador do LinkedIn, que fala, cara, se você
não tiver vergonha do primeiro produto que você lançar, você lançou ele tarde demais. Sim. Então vai muito disso, né, cara? Tem a ver com estar pronto. Então, de novo, em algum momento tinha acontecido o teu primeiro projeto, né? E eu vi, acho que uma relação muito grande de confiança. Ali na hora de tu confiante de fazer e ele também falar, cara, tu tá afim, então bora fazer isso. Pronto, eu acho que faz parte. Meu irmão, imagina que tu tava com a empresa bombando. Tu ainda fez um projeto, não sei se tu participou como sócio, ou se tu fez o projeto de um dos sites que na época bombava aqui em Recife, que era o Bob Flash. Isso. Porra, eu não sou pernambucano, mas eu lembro desse site aí. O Bob Flash, conta um pouquinho como foi isso. Porque, meu irmão, imagina tava bombando antes de você se tornar o arquiteto ali com esse projeto. E você era sócio do Bob Flash ou foi... Na verdade, não. A gente era a empresa contratada. Era a empresa contratada. Existia um empresário no mercado que era o Flávio Catão, existia Limone, existia a galera que estava por trás ali do... Eles brincavam de cobrir festas com a câmera, aquela câmera digital, que era com disquete e tal. Ó, só para abrir um parênteses, em Belém eu cheguei a montar um negócio desse. Agora que eu lembrei, chamado Clique Mais. Aí eu e os amigos. E foi legal, cara. Dava para entrar em muita festa na faixa. Só que eu não tinha câmera. Aí a gente arranjou um patrocinador. Desculpa, é que eu lembrei disso aqui. A gente foi achar o patrocinador. Qual era o patrocinador? Ele cedeu a câmera pra gente. A câmera é cara, pô. Eu tinha 16 anos. Não tinha como comprar a câmera. Enfim, agora que eu lembrei dessa história. E é engraçado que eles chegaram lá no escritório e falaram, a gente quer fazer um site, a gente lançou um programa aqui que era Pelo Olho de Bob. Isso, como é Pelo Olho de Bob? Que nome ruim, nada a ver, Pelo Olho de Bob. E aí Bob era um personagem que era criado. E aí Pelo Olho de Bob, tinha uma historinha, né? Tinha uma história assim do era Robert, não sei o quê. Aí a gente criou a história, era né? Suécia, sei lá, pronto, uma história assim, dessa. na mesa de reunião, pô, esse Pelo Olho de Bob não vai colar, porque imagina, peloolhodebob.com.br, pô, velho. Antes do cara terminar, o cara já errou o endereço e tal, não vai funcionar esse negócio. E a gente na mesa, assim, o Murilo tava participando, o Flávio, o Limone, e aí pessoal, vamos criar um nome mais que seja... que pegasse mais. Que pegasse, mais curto. Vamos criar. Tem um personagem que é o Robert. Vamos colocar Bob, fica cool, né? Vamos colocar Bob Flash, do Flash. Pô, bem e legal. aí a gente criou a marca, o O do Bob era a câmera. Isso eu lembro a gente riscando no papel assim, para criar a logomarca do... E se criou na mesa de reunião, discutindo sobre o projeto. Aí começou a desenhar. E virou um sucesso, velho. Naquela época não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha nada. Pô. Fotolog, acho que tinha no máximo um Fotolog ali. Tinha no máximo um blog e tal. E assim, a gente, se eu ganhasse dinheiro a cada foto que eu excluía do site, eu ia virar milionário. A turma ligava pra gente, meu, desesperado. Tira essa minha foto aí que eu não podia estar na festa. Eu tava em casa. Animal essa história. Animal essa história, cara. Por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores. Sério, a gente recebia um e-mail, telefone, rapaz, pelo amor de Deus, tira a foto do ar que eu fui lá, apareci atrás da foto. Lá eu tava cascateando a menina lá e minha namorada tava em casa, não podia aparecer. Eu teria ficado milionário. Isso me lembrou uma história. Não vou contar, não, mas a história de um amigo meu. Que é muito parecido com isso que o Guilherme falou, né? Que enfim, quando a mulher. Fala amigo meu, a mulher, não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu não ia cometer essa gafia. A mulher viu ele na festa, numa foto assim, tudo mais. Aí ela falou: tu não é tu aqui, não? Aí ele, não, eu não tô me reconhecendo nessa foto, não. Não sou eu, não foi esse cara, não sou eu, não. Falei, caraca, meu irmão. Eu lembrei dessa história. Imagina, bicho, os bastidores aí do... Isso era assim, e o projeto era vivo, né? A gente todo dia inventava uma seção nova, uma função nova para o site. Aí tinha as legendas. Era muito massa, velho. Tinha os torpedos que você mandava para... Era um Instagram local ali do pessoal de Recife que ia pra... Irmão, quando alguém chegava assim, parava, vamos tirar uma foto do Bob Flash, claro. E isso estava acontecendo, tu participando do projeto. Eram pessoas que tiravam foto. Nós éramos a empresa contratada e tudo mais. E aconteceu mais ou menos nessa época o projeto da casa ou ela veio depois? A minha casa, minha vida? Bem antes. O Bob Flash estava, acho que mais ou menos 2002, 2003. Ah, tá. Isso aqui. E aí durou até 2006, 2007, mais ou menos. Na verdade, o Bob Flash ele saiu um pouquinho das fronteiras de Recife. Ele teve filial em São Paulo, em Natal, Salvador. Se não me engano, Tocantins também. João Pessoa também teve. João Pessoa, Campina Grande. Eu pedi para escolher uma foto de João Pessoa uma vez. É assim que a gente descobre. Era Nordeste quase todo e tinha Tocantins, se não me engano. Tinham várias capitais, assim, eles que meio que franqueavam Isso, franqueava, era isso uma mesmo. franquia. E a gente recebia não só uma mensalidade lá para poder manter o sistema funcionando, como também a cada franquia que abria, a gente tinha
o FII lá para poder montar a estrutura, né? Treinar o Era pessoal, massa, treinar a velho. equipe. Como é que os caras ganhavam dinheiro com isso? Cobrir festa, tinha festa patrocinada, tinha A galera queria estar, entrava, entrou mais. o Boa Flecha era convidado para as festas para poder cobrir. A festa com o Boa Flecha era uma festa mais legal, mais cool, né? As boates todas queria que... Tinha as colunas, tinha a boate, aquela boate da época, me lembra aí. Tinha... Fashion Overpoint? Overpoint já tinha passado. já tinha passado. É. Tinha Na Fashion Fashion Club, tinha Downtown, tinha... Downtown. E aí tinha as colunas de cada ambiente, né? É, de cada ambiente, de cada balada lugar. lá, não Cada sei o balada quê. tinha lá os álbuns dos ambientes. Era um negócio fora do tempo. Se fosse hoje, a gente tinha vendido por Orkut, sei lá, para Facebook. Era. Sim, Tinha ficado... O que foi antes do Orkut, antes do Facebook, antes do Instagram. A gente teria ficado milionário com a gente, na verdade, não, os proprietários. Né? Na verdade, eu ia só... Era só ter negociado não me paga não. Percentual. Eu recebo em percentual, pronto. Exatamente. Sim, desculpa, voltando à história. E aí, mas tinha outros projetos, né? Na verdade, o contexto que o Ivan falou foi, cara, você estava com um negócio, estava acontecendo, cara, como é que tu administrou isso e para depois ir para a carreira Mas como foi arquiteto, isso, a gente né? foi, na verdade, a vida foi os nossos sócios foram nos abandonando e no final da vida quando eu estava pensando em sair, a minha esposa decidiu também sair, que era sócia. A minha esposa, ela tinha curso de internet, além de ser arquiteta também, ela se formou comigo. Ela tinha curso de internet, tem mestrado em design e ela assim, a vida dela era aquilo ali. E quando ela decidiu sair, pronto, lascou. Eu vou ter que manter isso aqui para poder levar o leite das crianças para casa, porque assim, ela estava montando o negócio do zero. E aí eu atrasei a minha saída da empresa para começar do zero o escritório para poder exatamente fazer com que ela mantivesse a nossa estrutura familiar. E nesse momento eu tive que adiar. Aí assim, a nossa filha nasceu, a empresa começou a dar certo, começou a funcionar. E aí eu conversei com o meu sócio que tinha restado, eu e ele, né? E aí ele decidiu comprar minha participação e foi o que me manteve iniciando a arquitetura nos primeiros 2, 3 anos. E depois desse projeto da Minha Casa Minha Vida, a gente começou a fazer, mas assim, eu não tinha muito cliente. E eu inventava projeto, né? Vou inventar aqui uma casa para um casal de gays, por exemplo, que tem um cachorro. Inventava aquela historinha, criava um projeto e publicava. Okay, meio que já imaginando o público que poderia eventualmente gostar daquele tipo de... Eu comecei assim, eu tinha um lastro financeiro que a gente tinha, tinha feito da internet, que a gente recebia aquele valor lá para poder me manter. A minha esposa em casa também estava com um negócio que também já estava rolando. E eu tive, poxa, eu vou ter que mexer, vou ter que me reinventar aqui. E eu comecei a criar projetos, do nada. Criava casa, comecei a criar vários projetos e comecei a postar aquilo ali. Tu divulgava como? Com o Instagram, enfim, o Instagram estava na época era só fotografia, não tinha, hoje tem vídeo, tem um monte de coisa. Eu comecei a postar as imagens dos projetos que a gente fazia. Ou seja, tu criava ali na tua cabeça como se fosse para um cliente. Como se fosse um cliente. E começou a divulgar isso antes mesmo de criar para cliente. Na verdade, assim, eu tinha um cliente ou outro, aqueles amigos, o cara da Minha Casa Minha Vida, chegou outro para fazer uma sala comercial, a gente fez uma sala comercial para um advogado amigo nosso, depois outro me chamou também para fazer aquilo ali. Mas assim, era um projeto por mês, aquilo ali não mantinha, né? Não dava para comprar o leite das crianças. Eu tinha que começar a me mexer. E o dinheiro estava acabando, né? Eu tinha um prazo, assim, eu tenho até março do ano que vem para poder me manter. Porque aquele dinheiro ali ia acabar. Eu fazia uma conta ali, qual é o meu custo mensal. Eu tenho que fazer com que o negócio decole até março do ano que vem. Eu tinha mais ou menos uns 8, 10 meses para poder funcionar. E aí comecei a fazer isso, né? Mas aí tu começava a fazer ali os projetos ali, um ou outro. E como é que surgiu essa ideia assim de, porra, eu vou nichar aqui em casa? Você escolheu esse nicho ou ele foi criando ali ao longo do tempo? Aquela coisa lá de trás. Aí tem aquela coisa dos pontos, né? Os arquitetos que eram meus amigos, eles faziam casa também. E a minha grande paixão era casa. Era você se imaginar na cabeça da pessoa que vai morar ali e aí tentar trazer para a realidade da arquitetura. E assim, uma coisa que eu talvez... Só para voltar um ponto aqui... Um dos podcasts que você falou de um livro que falava dos potenciais de cada um. Sim, descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes.
E assim, eu na minha análise, minha autoanálise, acho que meu ponto forte é escutar o cliente. Eu não sou um bom desenhista, eu não sei fazer um croquis da casa, mão livre assim, faço ela... Eu acho que meu ponto forte é saber escutar, conhecer a história do cliente, conhecer o que é que ele deseja para casa, qual é o sonho dele e tentar trazer isso para a realidade. Isso é, na verdade, o meu grande... que eu venho trabalhando cada vez mais, é escutar. Talvez seja já por conta daquela história que minha mãe é psicóloga. Isso aqui, que aí aquela coisa de escutar o outro, de ver, se colocar no Mas lugar isso, do outro. e eu imagino que isso deve ser os grandes diferenciais. Isso daí é um desafio, saber fazer, como interpretar, para conseguir ficar do jeito que o cliente, né, o que a pessoa, a família quer, que é o espaço que ela vai viver, vai conviver, né, enfim. Tem uma história, acho que cada casa acaba tendo uma história por trás. Né? Na verdade, eu costumo dizer que é um tripé, né, a questão da casa. A casa se forma no terreno. O terreno tem lá, a gente não pode desrespeitar a natureza, a gente tem que pensar nela, onde é que o vento está vindo, onde é que o sol se põe, onde é que o sol nasce. A gente tem que saber a história daquela família, porque a gente não está fazendo a casa para mim, para a casa dos clientes. A gente tem que mergulhar de fato na vida deles. Como é que o filho funciona, se o filho estuda, se o filho toca violão, se o filho gosta de desenhar, se a mulher gosta de cozinhar, se o marido gosta de fazer churrasco. Gosta de receber, não gosta de receber, não gosta de receber. Se gosta de cozinha fechada ou aberta. Ou seja, essa conversa, a gente às vezes passa uma semana conversando, batendo papo, marca café, marca reunião para poder discutir aquele escopo da casa. Eu gosto de... Isso eu tirei da época da internet. É aquela coisa dos pontos novamente. Toda vez que a gente ia fazer um site na internet, a gente falava o escopo do site. O que é que o site ia ter? Perfeito, a mesma coisa acontece na casa. E aí, o que é que a casa vai ter? A casa vai ter uma sala, vai ter uma piscina, vai ter uma churrasqueira, vai ter... Quais são os ambientes que aquela casa vai ter? De que forma vai ter? Água de vidro? Que materiais? E a legislação do lugar. São esse tripé, né? A legislação, a natureza e a família. A gente, a partir desse tripé, a partir dessa conjuntura aí, a gente começa a lapidar a casa na cabeça. Muitas vezes, depois que eu saio do terreno e a gente conversa, a gente tem uma história junto do terreno, junto daquele... A casa vai sendo montada, vai sendo lapidada na minha cabeça. Fantástico. Muitas vezes eu volto de Gravatá, assim, uma coisa que a gente teve junto lá em Gravatá para ver uma área, e eu voltei de Gravatá com a casa na cabeça, pensando, descendo a Serra das Russas e pensando na casa. Onde é que o vento vai entrar, onde é que o vento vai sair, o sol vai nascer, onde é que eu tenho que colocar a piscina. Eu não tenho talento nenhum para isso, meu irmão. A gente está conversando, né, Guilherme, sobre um projeto, né, justamente lá, né, em Gravatá. Meu irmão, Gui, como é que tu imagina, bicho? Não imagina. Eu posso, meu irmão, montar, sei lá, negócio, enfim, empreender, tudo mais e tal, mas eu nunca tive esse talento e acaba que escutar também. Eu vi isso muito na prática, né? Porque o pouco que eu falei, a capacidade dele de interpretar, dele sentir qual o objetivo, quase que entender a identidade da pessoa para traduzir essa identidade para uma casa que traduz aquilo que ela é, né? Por exemplo, eu quando construindo uma casa, pensando, já trocando ideia com o Guilherme, falei, cara, bicho, tem que ter um espaço lá para receber pessoas, que quero ter uma academia. Quero ter também lá, cara, um lugar, um estúdio bom para poder, enfim, gravar e tudo mais e tal. Então, cada pessoa vai ter... Tem um projeto, né, que tu me mostrou, que foi um projeto, acho que de uma atleta também, que é a... Rosinha. Qual é o nome dela? Rosinha. Rosinha, que acho que é de triatlo e tudo mais. Cara, imagina, você montar uma casa que vai se conectar com o seu objetivo de vida. Então, para mim, isso foi algo que me impressionou, né, nas casas que eu vi. E, cara, é um desafio. Acho que é um talento, né? Então, acho que como tu falou, né? O talento de casa... que foi até a pergunta que o Ivan fez, tu estar próximo, se conectar com as pessoas e traduzir aquilo que ela... o ambiente que ela vai viver, enfim, que vai traduzir quem ela é, né? Eu comecei a observar muito, assim, não só na conversa, observar muitas pessoas, aquela conjuntura familiar, o que é que ela deseja para a vida dela naquela casa ali. E, ao mesmo tempo, a gente somava com a observação da topografia, a observação do entorno da casa, onde aquela casa vai ser implantada, quais são as características do terreno, da natureza, para a gente conseguir fazer uma casa que funcione naquele lugar. Eu sempre digo, sim, a gente tem que respeitar a natureza, acima de tudo. E às vezes acontece, né? O cara quer uma casa assim, mas, meu irmão, a natureza não... Como é que é? Se você respeitar, a natureza vai ter por nível. Vai fazer uma casa quente, vai fechar para o nascente, ou fechar, ou abrir para o poente, por exemplo. Sim. A gente tem engraçado uma história que eu tinha uma cliente, a gente fez uma casa para ela no Alphaville, e ela é do Rio Grande do Sul. E ela falou que queria abrir a casa para o poente. Porque lá no Rio Grande do Sul, na época do inverno, é muito
frio. E ela precisava ter o solzinho, o pouco sol que tinha lá, ela queria receber ali na área comum dela, do terraço, na sala, ela queria abrir para o poente. Diz, aqui no Nordeste é diferente. Aqui o sol castiga. Se você abrir o poente e não tiver uma boa abertura de ventilação, você vai criar um forno na sua casa, vai criar uma sauna. E foi um trabalho para poder convencer ela, sem querer desrespeitar as origens dela, mas tentar mostrar, aqui funciona diferente, o sol daqui, o vento daqui é dessa forma. A gente tem um vento que funciona 9 meses por ano vindo do Sudeste, 3 a 4 meses por ano vindo do Nordeste. O vento ele oscila para o leste, a gente tem que posicionar a casa toda para o nascente. Toda uma ciência. Ciência mesmo. E a gente tem que pensar nisso na hora que eu quero meu quarto assim, eu quero minha sala assada, eu quero meu terraço, eu quero minha piscina. A piscina fica como? Se eu colocar a piscina toda para o nascente, no poente ela não leva sol e a piscina fica fria. Sim. Se eu coloco, por exemplo, a piscina em Gravatá, que tem aquele vento do inverno escondido na sombra, você vai ter uma piscina insuportável, você não consegue usar a piscina. Mas, por outro lado, no caso de Gravatá, é uma casa que vai precisar respeitar a natureza, como eu disse duas vezes. Ela tem 2 épocas bem distintas, no inverno e no verão. No verão, Gravatá é quente pra cacete. Muito quente, às vezes não bate um vento, o sol castiga, e no inverno ela é fria. Ela chove, ela molha muito, ela é úmida. E a gente tem que fazer a casa que funcione bem nas duas situações. Perfeito. E por incrível que pareça, Gravatá a gente conhece no inverno, mas você tem 8, 9 meses por ano de calor. Talvez esfrie um pouquinho à noite, mas assim, é quente, meu amigo. Sim, perfeito. E aí a gente tem que fazer uma casa, não só em Gravatá, como um exemplo que estou dando, mas assim, ela tem que funcionar. Perfeito, e respeitando a natureza. E, Micael, você tem alguma dúvida agora para montar a sua casa? Cara? Já tem todas as informações. Tem uma dúvida. Qual é? Porque mesmo aqui já tem a grana, só falta agora o projeto. Porque isso é uma arte, né, velho? Assim, ver o trabalho do cara, eu tava vendo aqui o Instagram, eu disse, caramba, o cara sabe o que tá fazendo. Ele é... E assim, eu fico assim, pensando, como é que é a precificação disso, assim? Porque é uma arte, né? Às vezes eu fico pensando, quando tu cobra pelo teu trabalho, tu fica naquela, tô cobrando demais, tô cobrando de menos. Como é que eu faço isso? Eu acho que tem muito empreendedor que assiste a gente, que também trabalha dessa forma de... Como é que eu precifico o meu trabalho? Como é que eu... Porque tem gente que tem até medo de cobrar. Às vezes tu me pergunta, Micael, quanto é que é pra fazer isso? Eu fico, velho, será que eu tô cobrando demais? Eu tô cobrando de menos? Igual será meu soundbar, né? Não, e ele pode aproveitar... soundbar que eu tô negociando com você. E ele pode aproveitar e complementar como é que... Existe algum parâmetro também para precificar o projeto, né? Uma boa casa. Tem um pouco a gente falou um pouco de alguns parâmetros de mercado, de por metro quadrado e tudo mais. Se puder explorar, acho que foi legal. Foi boa a pergunta, Micael. Foi boa. Irmão, que parabéns, baba irmão. muito Micael, bicho, nas perguntas, bicho. Eu paro o quê? Incrível, baba muito, pô. É só o Micael que faz a pergunta que ele me boa. baba. É porque Eu tô devolvendo a baba. Explica um pouquinho como é que esse forma, essa ciência da precificação. É uma ciência, de fato. A gente tem uma grande discussão entre os arquitetos que é assim, que uns cobram por hora, uns cobram por metro quadrado. E assim, a gente tem que... Como eu vi de uma vida, de uma gestão de empresa, a gente tem que saber quanto custa o seu negócio. Sim, quanto custa o aluguel, quanto custa o condomínio, a internet, a equipe que está lá. A gente tem uma equipe por trás, não sou eu, por exemplo. A gente tem uma equipe com estagiário, com arquitetos, com colaboradores, com todo o staff que está ali por trás. Tem um custo para aquilo ali. E a gente precisa saber quanto custa aquela hora. Aí assim, hoje a gente tem uma fórmula... E a gente replica essa fórmula a depender do tamanho do projeto que a gente vai fazer. Perfeito. E a gente usa a metragem da casa, o metro quadrado, como um parâmetro. Agora, antes de chegar, quanto é que custa meu metro quadrado, eu fiz uma soma de todas as minhas despesas, da tua unidade, imposto que a gente eventualmente paga, o lucro que a gente quer ter para se manter. O negócio sem lucro não funciona. E a gente criou um parâmetro para a metragem da casa. E a partir daí a gente cria um custo. Perfeito. Fantástico. E uma coisa importante também, que, por exemplo, uma casa, a gente está fazendo uma casa em São Paulo. Quanto é que custa fazer uma casa em São Paulo em relação para que estou aqui em Recife? Eu vou ter que calcular a questão de voo, a questão das visitas técnicas, que é importante. Porque tem uma coisa que, quando eu conversei com o Guilherme, ele me deixou super confortável. De novo, eu estou ali, primeiro projeto, mais construindo, mas ele trouxe muita segurança do acompanhamento que ele faz, ele, a sócia, tudo mais envolvido, cara, tem uma coisa que ele falou, que eu lembrei agora, bicho, ele falou o seguinte, a gente vai cuidar do projeto desde o início até o convite para o churrasco, não foi? Então, cara, assim, aí tu começa a entender o diferencial da pessoa. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, pronto, meu irmão, né? Então, gera um conforto muito grande dele acompanhar e garantir que... Porque obra, imagina o desafio do que é obra, né, cara? Eu nunca fiz nenhuma, tenho até medo, né? Mas quando você tem uma pessoa que te traz esse conforto já do início,
Cara, aí você começa a ver o diferencial, né? Do profissional, da empresa e tudo mais. Então, isso daí foi muito legal que tu É uma brincadeira comentou. que a gente faz, mas assim, no fundo essa brincadeira tem exatamente esse papel de dar, de passar. A gente tá de mão dada até o final. Boa, Você pode nem perfeito. querer me convidar pro churrasco, mas eu vou estar lá até o final. Mas, boa, perfeito. Mas se for, vai ser bem-vindo. O churrasco é o Ivan que vai providenciar. Tem que ser pelo menos uma Heineken. Não vai trazer aquela cerveja vagabunda, Ih, não. meu irmão. Tá entregando aí alguma coisa, viu? Já tá com exigência, bicho. Ele vai Mas, ó, passar depois eu dos gosto muito de requisitos. churrasco com vinho. Eu sou apaixonado por vinho. Pode ser, ó, cabe bem, né? Um vinhozinho Pronto. tinto. Cabe bem Vinho. demais. Não é Meu irmão, fiquei com uma curiosidade aqui. Imagina que tu tá lá no terreno, tu já viu toda a natureza, tal, não sei o que, toda essa ciência que você falou, e o cliente faz assim, bicho, mas eu quero dessa forma. E aí? Tu chega a recusar quando isso acontece pode chegar a virar um não se tu entender, cara, que por mais a forma que ele quer não vai traduzir teus valores ou teus princípios. Boa, foi legal. Vê, Obrigado. Uma coisa que já aconteceu comigo foi assim, a gente fez uma casa e a casa depois de ter pensado na ventilação, na insolação, a cliente quis introduzir o Feng Shui na casa. E o Feng Shui para aquela região, O que é? Vamos só... O Feng Shui é o estudo é uma arte chinesa, posso estar errado assim, né? É um estudo chinês que fala sobre energia, tal. Tem uma série de coisas assim. Ela queria implantar o Feng Shui na casa. Eu não conhecia nada de Feng Shui. Fui dar uma lida para poder entender, sendo que assim, o que ela dizia, ó, esse ambiente aqui ele tem que ter, não pode ter janela, porque se tiver na janela ele vai sair energia. E aquele ambiente ali era um ambiente que trava ventos, ó, não dá. E aí começou a ter um atrito, não atrito, mas chegou um momento, ó, a gente vai ter que pensar, a casa não vai funcionar. Essa casa, por exemplo, eu não coloquei no portfólio. Isso aqui, entendi. Eu fiz a casa para cliente, ó, beleza, a gente vai ter que fazer pelo menos uma abertura pequena aqui, mas tem que ter. E aí foi um trabalho grande. Isso foi há uns 6, 8 anos atrás. E eu hoje não teria feito. Eu teria batido o pé, ó, não vai funcionar. Não, e talvez assim, foi amadurecendo cada vez mais esse estudo prévio do que quer, como é que quer, qual o formato e tudo mais. Né? Hoje eu teria talvez mais jogo de cintura para tentar contornar a situação. Perfeito. Fechou. A maturidade eu já tinha no meio empresarial, mas na arquitetura, assim, é como eu falei para você no começo, eu tinha uma vergonha de contar essa minha história, porque eu passei 20 anos trabalhando com internet e de 8, 10 anos para cá eu estou trabalhando com arquitetura. Como é que o cara vai fazer minha casa? Tem 8 anos de experiência. Vou colocar o dia da minha vida na mão desse cara e ele só tem... Perfeito. Fez quantas casas na vida dele? Sim. Aí assim, eu tinha que ter uma segurança muito grande para poder pegar o dinheiro desse cara aqui e a casa funcionar. Sim. A casa não pode ser construída 2 vezes e não pode ser construída depois demolida para poder dar certo. Bom. Sim. Não tem como apagar e fazer de novo, entendeu? A casa tem que estar bem feita. Porra, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu, meu irmão. Meu irmão, um aprendizado atrás do outro aqui e... Posso te falar, é difícil dizer não assim, né, também, quando a gente tá com um projeto ali engatilhado e às vezes tem que ou convencer demais ou dizer o não. Às vezes a gente acaba fazendo assim, né? É difícil. Eu tento muitas vezes passar a segurança para o cliente, tentando mostrar para ele que daquela forma não vai funcionar. E aí, muitas vezes, eu apresento isso já no 3D. Por exemplo, uma coisa o 3D, por exemplo, ajuda muito a gente a ilustrar o que a gente passa para o cliente. A gente mostra, por exemplo, a posição do sol, como é que vai funcionar em relação à posição da topografia. A gente pega a topografia e implanta no 3D e o terreno real vai funcionar ali. E a gente começa a mostrar para o cliente por que funciona e por que não funciona. Muitas vezes eu faço 2 projetos, o que ele quer e o que vai funcionar, e comparo os dois. E aí eu consigo dessa forma defender a ideia, né? Tem uma pergunta que o Ivan gosta de fazer, que eu vou usar agora, que é o que tu imagina de futuro para o teu mercado também? Quais são as coisas ou tendências? Como é que tu te atualiza? Como é que tu imagina de futuro? E também, eu vi que estava... não deu para ver, mas eu imaginei. Mas também, assim, algumas inovações que estão tendo. Acho que o 3D também já foi um negócio. A você se sentir dentro da casa antes da casa estar construída. O que tu imagina de tendência? O que quem está nos escutando também, arquitetos, empreendedores estão escutando, o que eles deveriam enxergar para eles não ficarem desatualizados? Cara, eu não consigo ficar parado assim. Por exemplo, quando começou o 3D, eu mergulhei em cima do 3D. A gente trabalhava tudo era 2D, né? Era planta baixa, AutoCAD. Na verdade, eu sou da época do papel manteiga, na época de faculdade. Sou da época do papel da caneta. Na época da faculdade era papel vegetal, papel nanquim, enfim.
Eu sou da época do normógrafo, da aranha, que são ferramentas que tinha na época de faculdade para poder desenhar. E assim, se você não ficar antenado, você fica parado no tempo. O nosso escritório, por exemplo, em 2018, a gente decidiu montar o BIM. BIM é uma ferramenta, é uma tecnologia que você, quando sobe a parede, você já informa, por exemplo, que na parte de dentro da parede já vai ser embaçado e pintado, lá de fora vai ser um revestimento de pedra, já dá uma estimativa de custo, de metragem para cada uma dessas informações que você está dando. É quase que, a grosso modo, é como se você pegasse um projeto e anexasse um Excel ali dentro. Estou falando bem grosseiramente, tá? E aí você vai ter toda a informação do projeto já na ponta do lápis. Você já tem planilha de tudo. Quando você finaliza o projeto, já tem tabela de porta, tabela de tomada, tabela de piso, tem toda a informação ali. É muito mais fácil conseguir fazer com que todas as disciplinas da arquitetura se conversem. Seja hidráulica, seja elétrica, seja estrutural, tudo funciona num arquivo só. Quando a gente a gente entrega para o engenheiro fazer o projeto estrutural, por exemplo, que a gente trabalha junto com equipes multidisciplinares numa casa. A gente entrega para o engenheiro fazer o cálculo, entrega para o engenheiro eletricista fazer o cálculo de cargas, por exemplo, e a gente recebe tudo isso de volta num único projeto, num único arquivo. Perfeito. E isso foi uma coisa que muita gente não está trabalhando dessa forma ainda. A maioria dos arquitetos aqui não trabalham. E a gente está, assim, desde 2018, ou seja, já fazem o quê? 4, 5 anos que a gente já está trabalhando dessa forma. E o 3D é uma forma da gente tentar se aproximar do cliente. O cliente não entende desenho técnico. Sim, perfeito. E a primeira coisa que a gente faz no projeto é desenvolver um 3D mais real possível, implantando dentro do lote dele. Perfeito. Para poder ele se ver lá dentro. E a primeira coisa que a gente faz, a fase 1 do projeto, é exatamente navegar pela casa junto com o cliente. Porque se ele não gostar ali, a gente já aborta a ideia e recomeça do zero até o cliente ficar satisfeito. Eu acompanho os projetos também e já na época, né, quando o Ivan me apresentou, falou um pouco da tua história, os teus projetos, eles às vezes causam uma certa impressão que é o seguinte, o cliente olha e fala, caraca, isso deve ser muito caro. E tu consegue, né, trazer algo que aparentemente pode ser caro, mas na verdade não é tão caro. Explica um pouquinho assim, porque eu mesmo, uma das preocupações que eu tinha é, caraca, essa casa aqui deve ser, meu irmão, fudeu. Só que se você tem um arquiteto que tem o cuidado de trazer algo extremamente, ou seja, bonito e tudo mais, impressionante, mas também ele buscar essas tendências de como é que você consegue fazer algo bonito e barato, com certeza que qualquer pessoa que procura um arquiteto quer. Como é que tu conseguiu desenvolver, como é que tu conduz isso nos projetos que tu faz? Eu acho que o grande calo dos arquitetos é exatamente essa fama, e na verdade é uma fama que faz justo, porque muitos arquitetos trabalham dessa forma de tentar empurrar coisa cara para os projetos. Isso é uma coisa que eu nunca tive muita cara mesmo de fazer isso. Chegar e oferecer um negócio que eu acho caro, por exemplo. Eu acho que tu mesmo não... Eu mesmo falei, poxa, eu não gastaria, sei lá, 6, 10 mil reais numa bancada de granito, por exemplo. Falei, poxa, tem alternativa mais barata. É assim, eu comecei a pesquisar materiais alternativos que não fazem feio de forma nenhuma e que deixam a casa classuda, bonita, luxuosa até, sem necessariamente ser cara. Perfeito. A gente criou, assim, por exemplo, a gente usa muito um tipo de granito, que é o granito, um dos granitos mais baratos que tem, que é o preto de São Marcos, por exemplo. É um granito super barato e a gente faz um acabamento com ele, um acabamento escovado. E ele parece uma pedra bruta. Isso, quando a gente traz esse granito para uma bancada de pedra bruta, muitas vezes faz mais efeito, por exemplo, do que um nanoglass, que é super caro, que é cobrado em dólar, por exemplo. Aí quando eu mostro para o cliente, não, eu quero fazer nanoglass. Veja, o nanoglass é em dólar, vai custar... Vou chutar aqui $500 o metro quadrado, e o preto de São Marcos, que é legal também, claro que tem tonalidade, a gente pode ver outras tonalidades, ele vai custar R$300 o metro quadrado. E aí, Micael, qual que tu... E aí a gente dá essas alternativas, mostra para ele que não precisa ser caro para ficar bonito. Sim. E aí a gente mostra no 3D essa diferença. Agora, isso daí é mais pesquisa ou tem curso e tu vai especializando, entender? Ou é em fornecedor, bicho, o que é que tem de novidade aí? Ir como atrás é que tu de vai? fornecedores, pesquisa, tá atento aos lançamentos de produto. Às vezes um produto já antigo, por exemplo, a gente tem usado muito essa coisa de acabamento diferente do tipo de granito, usa o cimento queimado, por exemplo. Utilizar essa coisa, a conversar com o cara da obra. Uma coisa que a gente faz muito, eu acho que a escola da obra, na verdade. O arquiteto que não vai para a obra não... É a história do chão de fábrica, né? O arquiteto que não vai para a obra não sabe projetar, ele não vai saber projetar. Não vai saber dar as alternativas para o cliente, não vai saber
não vai conseguir fazer um bom projeto que funcione, entendeu? Perfeito. Não só financeiramente, mas na prática mesmo. Boa, perfeito. Porra, meu irmão, deu até vontade aqui de construir uma casa agora, Micael. O que tu Faz o achou? 3D primeiro. Fazer o 3D pra gente ver aqui como é que vai ficar. Isso é sensacional, pô. E agora, Micael, chegou aquela hora. Momento. Qual foi o somente insight que você teve aqui hoje? Cara, hoje foi especial, viu? Eu vejo que o que eu peguei aqui hoje foi nunca é tarde para retornar ao seu sonho ou o que você gosta de fazer e tudo. E eu sei que tem gente em casa, isso aconteceu contigo, de talvez hoje tá no momento e tá vivendo algo que não é o que ele gosta, o que ele quer fazer, mas ele tá lá porque precisa. Mas imagina se tu não tivesse pensado assim, ó, eu tenho que voltar porque eu sonhei lá na minha infância. Eu sei que eu tenho que continuar aqui, mas eu tenho que já repensar aqui como que eu vou fazer para chegar onde eu quero, fazer as coisas que eu faço. E talvez, num passado bem curto, essa tua história seria motivo de vergonha. Mas hoje é algo que tu tem que se orgulhar. Porque, pô, velho, assim, cara, depois de... E só tá começando, né? Depois de ter 2 filhas, uma mulher, todos os sócios, ter saído do negócio, tu ter se reinventado e construir essa arte que tu faz aqui de casas, pô, é algo fantástico. Então, o que fica para mim assim é... E para as pessoas que estão escutando também é... Talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que você quer, ou na estação, ou na posição perfeito. que você quer. Mas não desista de chegar no lugar que tu sonhou e que é a tua zona de graça que eu chamo e esse ponto forte que tu sabe fazer. Então, Fantástico. obrigado, velho, pela tua história. Animal. Obrigado mesmo, Obrigado fantástico. você Saiu pela- daqui mais inspirado ainda. E aí, Gui? E o seu somente insight? Tu gosta sempre de capturar os nossos e depois para tu ir montando o Ele teu, vai né? dizer assim, tu falou Cara, Não, assim, porque é isso quando sobra. é isso aí. Aí eu vou e pego o outro Na aqui verdade é o já. seguinte, eu já tinha um pronto, quando principalmente... foi um pouco parecido, esse pronto foi meio parecido com o Micael falou, né, cara? Porque o empreendedor, ele tem que... Às vezes ele começa fazendo 2, 3 coisas até ele entender o que realmente... Ele testa, tu falou dos cursos também, né? E ele testa até ele encontrar e focar naquilo. Tem gente que fica testando sempre e nunca se encontra, né? E o Guilherme trouxe uma experiência de se encontrar. Mas ele terminou, e quando ele terminou a explicação dele, ele falou, cara... Ele falou uma coisa que eu acredito muito, que é o arquiteto que não vai para o chão, para a obra, não consegue projetar. E eu trago isso muito para minha história, para minha vida também. É o seguinte, cara, muitas das principais coisas que eu precisei tomar ou decidir nos negócios, o que a gente precisa decidir nos negócios, a gente entende, a gente aprende estando nesse chão de fábrica, né? A gente sempre escutei muito, né? Gastando sola de sapato, indo para o campo, escutando quem está no front, com os clientes, então para mim isso foi fundamental. Cara, eu não posso deixar de citar também, acho que foi 2 insights, 3, a questão de, cara, da obra até do projeto 3D até o convite para o churrasco, porque mostra todo o cuidado do início, porque é muito fácil você vender um produto, né? Ele já tá. Eu falei o dele, ó. Ele falou já uns 3 Esse aqui, aqui. bicho, tá acabando com meus E insights. é muito fácil você vender e tem muito negócio que não faz cuidar muito bem da pré-venda, da venda, esquece o pós-venda. E ele, na verdade, nesse processo, ele já fala do qual cuidado que eles fazem até o churrasco. Então, isso foi pontos muito legais. O meu é o que ele falou ali, o meu ponto forte é saber escutar o cliente. Isso daí para mim é sensacional também. Que é saber escutar ali e poder tirar daquilo ali uma casa. E você, meu amigo? Qual o insight de hoje? Ou da tua vida, né? Acho que isso é legal, que Eu é acho que o maior aprendizado, não né? tem hora para sair da zona de conforto, né? Eu estava muito confortável ali, a empresa estava bombando, tinha 40 funcionários, eu recebia um bom prolabore por mês, mas o coração não estava legal, não estava aquela coisa da síndrome do fantástico, né? Ia para trabalhar fantástico, triste, pô, não era... Hoje, velho, eu vou trabalhar domingo, sábado, muitas vezes eu estou no escritório porque tem um negócio para entregar na segunda e adoro aquilo ali. Eu vou curtindo, vou, assim, apaixonado pelo que eu estou fazendo, entendeu? E é isso. Fantástico, Chegamos ao fantástico. final de mais Muito bom. um episódio com @Micael Pontes, quem vos fala, @Ivan Andrade JR, @Somente Gui. E não deixem de seguir esse cara aqui, eu sou fã desse cara, @Guilherme.advíncula. E claro, não esqueçam de seguir o Somente Cast no YouTube, no Spotify e no Instagram, @SomenteCast. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Obrigadão, Valeu. Guilherme. Foi Valeu, fantástico. obrigado, cara. obrigado. Top Joia. demais.